Bom dia, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Beleza? Pois é, não é muito tempo sem se ver. Vamos tentar gravar alguma coisa essa semana. Graças a Deus eu não tenho. Eu estou afastado do YouTube, eu estou afastado das gravações, mas não estou afastado de Deus. Glória ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu convido todos vocês a participar dessa live agora, nesse momento, para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Como todos sabem, aqueles que me seguem, aqueles que me acompanham, eu estou seguindo o livro de Mateus. Então, toda gravação que eu fizer aqui em live sozinho é seguindo o texto de Mateus, beleza? Antes de começar, deixa eu fazer um convite para você. Olha aqui. Dia 24 e 26 de maio vai ter encontro face a face com homens e mulheres na cidade de Nova Esperança, beleza? Então, se você tem interesse de participar, entre em contato com nós. Se você quer trabalhar, se você é de outra igreja, você tem pastor, seu pastor permite você trabalhar, a inscrição é R$ 45. Tem pessoas na sua igreja, na sua congregação que quer participar, pessoas que precisam, você sabe que está precisando participar, a inscrição é R$ 80, tá? O telefone está ali na tela, 44999588216. Ou você pode entrar em contato comigo pelos comentários, pelo WhatsApp, que também você conseguirá acesso às informações para fazer a inscrição. Beleza? Se você também tiver uma pessoa que quer participar, que está sem condições, entre em contato conosco também. Vamos conversando. Não vamos deixar de participar do encontro face a face. Beleza? Vamos lá. Irmãos, convido a todos a abrir vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 38 ao 42. Como eu já te expliquei, às vezes a gente pode passar uma mensagem de um versículo apenas, ou de um trecho, desde que seja na ordem que o Senhor nos revele, na ordem no livro de Mateus, beleza? E vai revelar porque é a instrução do Espírito Santo isso estar acontecendo. O texto na qual eu me refiro diz assim, Mateus 5, do 38 ao 42, diz assim: Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, dá-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Texto lido, vamos fazer uma oração? Buscar a presença do Senhor, não só para esse momento, mas para o nosso dia, não só para esse dia, mas para a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu invoco o Teu Espírito Santo, ó Deus de Israel, Deus de Isaac, de Abraão, Deus de Israel. Tu que livraste o povo do cativeiro, Tu que fizeste as maravilhas perante o Egito. És Tu, ó Deus, que eu desejo. O Deus que nos concedeu o caminho, a verdade e a vida, se fazendo carne, andando entre nós e nos trazendo a mensagem da graça. É através da graça redentora, através da graça da Tua palavra que eu clamo a Ti nesse momento. Senhor, entra no meu coração, toma posse daquilo que vai vir à minha mente, esquadrilha meus pensamentos e toma posse de mim, Senhor, para que os meus lábios sejam nesse momento Sua voz neste local. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui que Jesus está ensinando, passando os ensinamentos para os seus discípulos, passando o ensinamento para aqueles que estão te seguindo, ainda no discurso do Sermão do Monte. E ele começa esse texto dizendo, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus, nesse momento, ele está citando a lei antiga, e como a gente já viu em algumas outras passagens aqui, alguns outros vídeos, Jesus afirma que ele não veio para destruir a lei, mas para completar a lei. Então nós temos agora Jesus completando mais uma vez a lei. O texto que Jesus está lendo
a passagem que Jesus está lendo é Levítico 24, 20, que diz assim: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, esse também sofrerá. É o famoso olho por olho, dente por dente. Se você não sabe onde é que você ouviu essa sentença, você está descobrindo hoje. É no livro de Levítico, no capítulo 24, no versículo 20. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Essa era a lei da retaliação, ok? Quando alguém vinha e te fazia um mal e te causava um dano, ele seria punido da mesma maneira. Mas Jesus vem complementando agora usando a graça, porque Jesus está nesse momento falando sobre a graça. Então, Jesus, a partir do capítulo, do versículo 39, Jesus começa a nos ensinar, fala, ó, a lei diz isso, olho por olho, dente por dente, né? Mas, e a partir do 39, ele começa a dar os ensinamentos. No 39, diz assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-te também a outra. E olha que loucura, né? E eu fiquei olhando esse texto, pensando, falando assim, mas Senhor, não resistais ao perverso? Como assim? Eu não tenho que resistir ao pecado? Porque é na minha cabeça o entendimento da letra. Porque a gente lê a letra de maneira literal e às vezes confunde aquilo que o Senhor está querendo dizer. E ao mergulhar na palavra de Deus, na etimologia da palavra, a gente tem que entender isso, tá? A gente tem que entender, quando você estuda a Bíblia, você tem que saber em que período histórico foi escrito aquele trecho, quais eram os costumes e as leis, porque você vai ver aqui que tem 3 costumes e foram costumes que foram transformados em leis pelos fariseus que Jesus está se referindo. E se você não tiver o conhecimento do que está acontecendo, o texto se torna pequeno. Mas quando você entende o que está acontecendo nesse local, que Jesus está falando para os fariseus, sabe aquelas leis que você fez, aquelas leis? Eu mudo a sua lei. Eu estou convidando as pessoas a fazer diferente. Jesus está abrindo o leque, Jesus está tirando dos fariseus, porque o fariseu seria o religioso da época. Ele era o cara que dominava e ele pregava que só eles poderiam ir para os céus, que Deus falava só com eles. Aí vem Jesus e diz, não é assim não. Todo mundo tem acesso a Deus a partir da graça. Então, algumas versões usam a palavra perverso e outras versões usam a palavra mal. Então, você vai ler a versão, outras versões que eu falo, é porque no Brasil pouco se usa a King James atualizada. Agora ela está sendo mais usada, que está sendo mais divulgada. O pessoal está vendo que o texto da King James atualizada tem um entendimento mais legal, assim, entendeu? É mais fácil de compreender o texto aqui. Mas nós usamos a João Ferreira Almeida, a tradução do João Ferreira Almeida. Então, lá você vai, por exemplo, vai encontrar que está escrito assim, não resistais ao mal. Beleza? Só que a palavra que está sendo usada ali no original, por isso que eu digo que a gente tem que buscar sempre a etimologia das palavras. Se você tem na internet, vai ter dicionário bíblico, tal. Eu uso essa daqui, ó, Bíblia, palavra-chave. Eu acho ela suficiente. Ela é suficiente para entregar essas etimologias na qual eu sempre trago aqui. A palavra usada no original é poneros, né? Eu vou falar do jeito que está escrito porque eu não sei como seria a pronúncia. Poneros, que tem um significado de mal. Tanto o mal com U, tanto o mal com L, tá? O mal com U é o antônimo de bom. O mal com L é o contrário de bem. Bom expressa a bondade e a generosidade. Eu sou bom. O bem é o que causa alegria e felicidade. Essa pessoa me fez bem. Entendeu? Tipo, o bom é uma característica e o bem é uma ação de fazer coisas boas, né? Também tem o significado de penoso, que causa dor e sofrimento. Essa palavra poneros, não resistas ao ponero, danoso, nocivo, que causa dano, lascivo, que tem de prazeres sexuais, maligno, de natureza ruim, repleto de maldade, provoca o mal, ímpio, age com crueldade.
Então, nessa única palavra que Jesus está falando, tem todos esses significados. Era uma palavra usada igual nos tempos de hoje. Manga. Manga, né? Aí, se você for estudar hoje na língua portuguesa o que é manga, você vai entender que manga é uma fruta, que manga é a parte de uma camisa. E assim também era naquela época. Então, a explicação do versículo 1 é o seguinte. O ato de bater com as costas da mão na sua face direita era um insulto. Não é uma agressão física, a pessoa veio e te deu um soco para te machucar. Jesus está falando que a pessoa está te insultando. Ele dava com a mão direita na sua face esquerda. É um insulto, é uma provocação. Não exatamente uma agressão. Você está entendendo? A pessoa chegou para outra e então, deu na cara assim, mas não para machucar o físico, mas para provocar, mas para atiçar aquela pessoa. Ele está insultando. Então, Jesus nos ensina a não revidar as provocações. E a vida inteira nós fomos ensinados que se alguém viesse, tipo, Jesus não está falando que se alguém vir te bater, você não pode se defender. Jesus está falando se alguém te provocar, te insultar, caso você esteja sofrendo uma agressão, você vai ter que se defender, tá bom? Vamos colocar os pingos nos is aqui. Então, Jesus está dizendo assim, ele está nos ensinando a não revidar as provocações. A provocação leva à reação. Porque quando você é provocado, a pessoa está te provocando a reagir. E a reação mediante uma provocação sempre é carnal. Você nunca vai reagir de uma maneira espiritual. Ah, você está me provocando, eu vou orar por você. Não, você vai meter a mão na cara da pessoa, porque você está sendo insultado. E quando você é insultado, você quer defender a sua honra, a sua moral, e por isso você acaba cometendo essas atitudes carnais de reação. E outra coisa que eu entendo também, que além de Jesus está dizendo, ó, primeira coisa que eu entendo nesse texto, né, que você vai ser... A primeira coisa é que Jesus nos ensina a não revidar a provocação. E a segunda coisa é que você vai ser provocado. Você não vai passar pela vida, você não vai passar pelo viver com Cristo, estar diante da palavra do Senhor, sem ser provocado. Você vai ser provocado pelo homem. Mateus 10, 22 diz assim, e por causa do meu nome sereis odiados de todos. Então, você vai ser provocado pelo homem. Você vai ser odiado, as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão te odiar. Simplesmente porque você acredita que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outra forma de você encontrar o Senhor. Você também vai ser provocado por Deus. Como assim provocado por Deus? Tiago 1, 2 ao 4 diz assim: Meus amados, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Beleza? Só até aqui. Depois eu li o início de outro texto. Então, Deus vai provocar você. A provocação nos desafia a confiar mais em Deus e crer nele. Essa provocação que eu estou dizendo, é a provação. Deus está provando a sua fé. Deus vai provar a sua fé. E não é uma vez, não. É sempre. Sempre, sempre, sempre. Você está em constante aperfeiçoamento. Você está em constante transformação. Você recebe a glória e a graça todos os dias. Você vive o pecado todos os dias. Você se arrepende dos seus pecados todos os dias. Você clama a Deus e a presença do teu Espírito todo momento. Não é uma vez só. Eu fui lá na frente da igreja e aceitei Jesus, eu estou salvo. Não. Você aceitou Jesus. Agora você vai ter a preparação do seu caminho. Lembre-se. Enquanto o caminho, a promessa não chega, nós estamos no caminho.
E no caminho existem desafios, existem provas, e nós temos que passar por todas elas para que nós possamos chegar à promessa da salvação. A provação nos desafia a confiar mais em Deus e crer nele. Quando passam por provações, Meu Deus, minha letra está maravilhosa. Quando passarmos por provações, ficamos mais fortes, pois nossa fé e perseverança cresce. Quando a gente passa por uma prova, a nossa fé vai crescer. Porque você vai passar pela prova, uma dificuldade, um problema que às vezes você não sabe, ou sabe e você quer resolver, mas não sabe como resolver. Então o Senhor vem e age, e você vê que é Deus agindo na sua vida, e você fala, pô, eu acredito em Deus mais ainda do que ontem, porque hoje eu vi Ele agindo na minha vida. E é porque você está sendo provado. A provação, só para ficar entendido, a aprovação é uma dificuldade que põe a vossa fé à prova. É uma dificuldade, é algo que vai ser difícil de você vencer de maneira carnal. Diferente da tentação, tá? Não confunda tentação. Deus não tenta ninguém. Tentação é um convite para pecar. E a provação é uma dificuldade que te põe a sua fé à prova. Enquanto que a provação pode tornar uma coisa boa, se não desistirmos, a tentação é uma coisa ruim, que vem nos destruir. Deus prova, mas ele não tenta. Tiago 1, 13 ao 14. Entretanto, aqui. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e nenhuma pessoa tenta. Nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele iludido e arrastado. Então, Deus não tenta, Deus prova. Partindo para o versículo 40, ainda no texto de Mateus 5, diz assim, se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa também que levem a capa. As provocações vão continuar. Além das pessoas virem, te insultarem, as provocações vão continuar até, às vezes, de maneira judicial. Para você entender o que Jesus está dizendo, eu coloquei as explicações numa página aleatória aqui, depois tem que ficar puxando para um lado e para o outro. É uma lei, Jesus está usando uma lei dos fariseus. Lembra quando eu falei para você que quando você entende o que está sendo dito, no que período, para quem, qual contexto, o texto se torna mais lindo ainda? Beleza. Jesus está numa parte do seu discurso que ele está mostrando que ele não está cancelando a lei, ele está complementando e melhorando a lei. A próxima ilustração, que é do versículo 40, que fala sobre a pessoa te processar para tirar a túnica, né? É uma lei dos fariseus. Os fariseus o mais poderoso grupo religioso da época de Jesus. Eram extremamente rígidos em suas obediências às tradições e as consideravam mais importantes do que as palavras dos profetas. Então, aqui diz assim, a próxima ilustração tem a ver com a lei dos fariseus. Um credor tinha o direito de exigir a túnica do devedor por uma dívida não paga. É a lei dos fariseus, tá? Diz, quando não a recebia por bem, tinha o direito de exigi-la por meio de um processo jurídico. Então, o fariseu criou uma lei na qual ele podia tomar a sua túnica, a sua roupa, num processo judicial. E, complementando, Jesus, então, ele nos ensina a sermos mais humildes através disso. Porque quando ele fala assim, estão te pedindo a túnica, dele também a capa. Mesma coisa se falar assim para você, estão te pedindo a camiseta, então dá sua blusa, sua camisa também, tá? Não dê só o que ele está pedindo, não. Seja humilde. Considerar o outro e se preocupar com os demais. Jesus está dizendo para que nós possamos nos preocupar mais com as outras pessoas. Se está te pedindo alguma coisa, você dá se o cara quer te tomar o que você tem, não vai confrontar ele, vai diante de Deus. Entendeu? Se te devem, desista de receber. E se é devedor, pague
além do que se deve. É os ensinamentos de Jesus. Você só vai ser humilde se você demonstrar a sua humildade. Eu vou contar um testemunho aqui. Eu fiz uma obra, muito tempo atrás, 2013, que era a construção de uma casa. E essa casa foi financiada pela Caixa Econômica Federal. Então, todo o dinheiro... Eu não tive acesso a um centavo do dinheiro da obra. Pois eu entrei em contato com a construtora pegou e falou assim, você só escolhe a planta e a cor da casa. Eu fui lá, escolhi a planta e a cor da casa. Era 2013, né? O governo liberando dinheiro para todo mundo aí, virar devedor. Falei, vou construir minha casa, né? Aí, eu sou funcionário do Correios, para quem não sabe. Então, eu consegui o financiamento e a casa foi construída. Eu me mudei. E aí, um ano depois que eu tava... 6 meses que eu tava morando na casa já, o cara da construtora foi lá na minha porta e falou assim, você me deve R$ 3.500. Eu falei, mas como assim, cara? Não te devo nada. Quem pagou a obra é o financiamento da Caixa, eu não te devo um centavo. Deve, porque eu pedi 76 e a casa custou 70 e a Caixa me pagou 73,5. Eu falei, você não pediu nada. Ele falou, pedi. Eu falei, cara, no dia que a gente conversou, tava eu, minha esposa, meu pastor e meu sogro. Porque foi meu sogro que construiu. E ele ficava insistindo. Só que ele não fez isso só comigo, ele fez isso com muitas outras pessoas. Todas as pessoas que tiveram casas construídas por ele, ele saiu pedindo dinheiro. E eu falei, não vou pagar. Fui na Caixa, né? Fui no escritório que fez o contrato. E eles falaram, não, você não tem dívida nenhuma. Eu falei, não tem dívida nenhuma, não vou pagar. O cara começou a andar armado, o cara começou a se envolver com coisas erradas. E aí, a critério dele, a pessoa dele, eu não vou julgar nem o condenar por isso. Mas, um dia eu cheguei na igreja, meu pastor Daniel Dantas, chegou pra mim e falou assim, pastor sabia, eu tinha posto meu carro à venda. Nesse período eu já tinha me mudado pra São Pedro do Paraná, pra ficar mais perto de Porto Rico, porque eu tinha que pegar a estrada todo dia e tal. Aí o meu pastor falou assim, você colocou seu carro à venda pra pagar a dívida? Eu falei, é. Pergunta pra ele se R$ 2.000 paga. Porque aí eu te empresto dinheiro e você me paga quanto que dá. Eu falei, amém, né? Aí meu pastor Daniel Dantas. Aí eu fui e falei pra ele, falei, aí, cara, 2.000 aceita? Aceito. Falei, mas que dívida é essa? Que deve 3.500? Eu ofereço metade, praticamente, o cara aceita. Porque não existia dívida. Era uma mentira dele. Ele estava agindo de má fé para arrecadar mais dinheiro. E hoje nós sabemos o que é. O cara foi envolvido com tráfico, entendeu? Pois bem, fui lá, peguei o dinheiro do pastor e a resposta de Deus, porque aí minha esposa começou a orar também e pedindo para que a gente pagasse. Eu pedi para Deus, Deus, me dá uma resposta. A resposta de Deus vem nesse texto. Se te pedirem uma túnica, dá também sua capa. Se te derem tapa, se te provocarem, não dê a outra face para que continue te provocando. Eu falei, beleza, eu vou pela palavra. E aí eu desafiei Deus, a loucura. Falei, Deus, estou seguindo a tua palavra. O entendimento do Espírito Santo no meu coração é esse. E vou fazer o pagamento. Sou dizimista e sou ofertante. Beleza? Oferto minha vida e dizimo tudo aquilo que eu recebo. Às vezes a gente falha porque a gente é humano. Aí, com pouco tempo, paguei esse cara parou de me atormentar, parou de encher o saco. O cara se envolveu com coisa errada, foi preso. E um dos pedidos que eu fiz a Deus quando eu paguei, eu falei, Deus, que eu veja esse cara pagando 7 vezes mais do que ele fez comigo. Porque ele tá mexendo com um servo seu. Olha que loucura, velho. E eu tô vendo, e agora eu tenho que orar pela vida dele, né? Eu oro pela vida dele para que ele saia desse caminho, dessa vida, mas infelizmente foi uma vida destruída, assim como ele destruiu outras vidas. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu reagi da forma que Jesus nos ensinou. E eu vi Deus agindo em meu favor. Então, se Deus fez comigo, Ele também pode fazer com você. Amém? E essas coisas que a gente está vendo aqui, tipo, não reagir a uma provocação, dar mais do que pede, desistir de receber, parece que a gente está se humilhando, não parece que a gente está se humilhando, né? Mas se você tiver com esse pensamento de estar sendo humilhado,
lembre-se de uma coisa. 2 Coríntios 4, versículo 8 ao e 9 diz assim: Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, se você está sofrendo pressão, se você está passando por um momento como esse que eu estou descrevendo aqui, de ser provocado, de ser insultado, coloque na mão de Deus e pratique aquilo que o Senhor está falando. Não fica só parado, não. Deus está falando assim, pratica. Você faz a sua parte, eu faço a minha. Continuando no versículo 41 e 42. Assim, 41. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie de quem deseja que lhe emprestes algo. Então, nós vemos que Jesus ainda continua falando sobre essas questões da prática, né, de ser provocado. E agora ele cita outra lei dos fariseus que diz assim: a última ilustração tem a ver com um costume judaico, que aí já era um costume, em que se pedir a companhia de alguém numa viagem pelas perigosas estradas da época. Então, quando você... É um costume deles lá, tipo, quase que uma lei, que se eu pedisse para você ir comigo numa viagem perigosa, você tinha que ir comigo. Porque quando alguém se negava e acontecia um crime, essa pessoa será responsabilizada pela sua comunidade. Porque se eu te convidar para ir comigo numa viagem perigosa, você não aceita e acontece algo comigo na viagem, você é penalizado. Entendeu? Cai sobre você. Por isso que Jesus está falando assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2, né? Então, o que eu entendo? Havia ali a lei dos fariseus, né? Que dizia que o fariseu deve acompanhar outro fariseu. Só que os fariseus, eles só acompanhavam os fariseus. O judeu, que não era da linhagem dos fariseus, eles poderiam andar entre eles, mas o fariseu só andava com fariseus. Jesus nos ensina que devemos acompanhar qualquer um que solicitar. Qualquer um que vinha ao seu auxílio, você tem que estar disposto a ajudar. Qualquer pessoa, de qualquer credo, de qualquer etimologia, de qualquer local do mundo. Se qualquer pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu estou precisando de ajuda, olha, vamos comigo ali para resolver um problema, eu preciso do seu apoio. Você vai. Ao contrário dos fariseus e dos religiosos que só andam entre eles, você nunca viu igreja dizendo que só eles salvam? Nunca viu igreja dizendo que é maior do que a Bíblia? Eles andam entre eles. Mas você que é cristão e serve a Cristo, se você não vai, assembleano não pode andar só com assembleano. Se a pessoa do mundo está te pedindo um favor, você vai. Batista, no meu caso, batista, que não deve andar só com batista. Se a pessoa está te pedindo ajuda, você tem que ir. Independente da fé dela. Porque quando você se coloca para ajudar uma pessoa, você coloca como um instrumento de Deus na terra. Devemos ser honestos com nós mesmos, baixar nossa guarda e pedir ajuda. Isaías 58, do versículos 9 ao 10. Assim clamarás a Yahvé, e ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá. Eis-me aqui, mas isto se afastares do meio de ti. O jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Se, com renúncia própria, beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então, naturalmente, a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como meio-dia. Então, o texto de Isaías 58, do 9 e 10, diz que se você clamar a Deus, ele atenderá o seu socorro. Mas você tem que se afastar, tirar de dentro de você, tirar o jugo opressor. Você está se condenando? Tem algo te condenando? Você está se condenando? Não, você está na graça, você é salvo. Tire esse jugo opressor. Se o diabo vem sobre você
colocando coisas na sua cabeça, do seu passado. Tira isso, porque você é um servo do Senhor. A língua e os gestos acusadores. Para de apontar a trave, o cisco no olho das pessoas se você tem uma trave. Mas se você quer julgar, julgue pela reta justiça. E a falsidade ao falar. Se você renunciar a tudo isso, o Senhor vai te buscar. E se você... esse socorro que Deus vai te dar, vai ser algo tão natural que a sua vida, olha só, a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Esse período de escuridão vai passar. Esse período de escuridão vai deixar de existir. E Deus vai agir na sua vida. E a luz de Deus vai ser tão grande que vai ser como a luz do sol do meio-dia. Se você clamar a Deus e se afastar das coisas ruins que te afastam dele, principalmente do pecado. Devemos sempre estar prontos a ajudar, exceder, apresentar de forma superior e maior. Nós temos sempre que estar disposto a ajudar alguém que está solicitando uma ajuda. Jesus está mostrando para nós aqui que você tem que ser melhor do que aquele que te acusa. Você tem que ser melhor aquele que te cobra. Você tem que ser melhor do que aquele que te pede socorro. Você tem que ser superior, maior em amor. João 13:13 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E que dessa mesma maneira tenhais um amor uns para com os outros. Então veja, o Senhor está dizendo, tenha misericórdia um para com os outros. Você também tem que ser maior e exceder pela graça. Não age pela sua carne, não age pelo seu que você acha, age pela sua carne. Tito 2 diz assim, Tito 2:11 diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Então, se alguém está te pedindo uma ajuda, pedindo um socorro, se alguém está te pedindo um apoio, você se coloque na presença de Deus para poder ajudar essa pessoa, para poder compartilhar o amor de Deus com ela e a graça do Senhor. E nós também temos que exceder e apresentar de forma superior a misericórdia. Porque sem a misericórdia, nós seríamos consumidos pelos nossos pecados. Lucas 6:36 diz assim, sede misericordiosos para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Não cabe ao discípulo julgar o próximo. Então que a graça, o amor e a misericórdia de Deus sejam abundantes no seu coração para que você possa levar isso àqueles que te pedem. Aqueles que te pedem para caminhar com eles, aqueles que te pedem para que você ajude eles. Que esse amor, essa graça e essa misericórdia sejam abundantes no seu coração para que você não revide as provocações do mundo, não revide as provocações que vão vir sobre você. E que se alguém te pedir algo que não é justo, que não é, dê e cobre que Deus faça justiça por você. Lembra do texto de Isaías? Tire as mazelas do seu coração, as coisas ruins, e Deus vai agir em seu favor. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, através do momento em que você se posicionar, deixar os maus costumes e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Então chegamos ao fim da nossa transmissão. Vou fazer uma oração aqui final. Deu 50 minutos, né? Não, 33 gravando, 50 porque eu estou ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. E lá no YouTube e no Instagram eu entro mais cedo e deixo a live rolando para que as pessoas sejam notificadas. Mas a gravação que vai para o YouTube, ela vai ter 30 e poucos minutos. E essa é a média. Amém? Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, eu invoco o teu Espírito mais uma vez. Senhor, honra-me com a tua presença, com a tua glória e com o teu amor. Que eu possa, Senhor, cada vez mais ser abundante em amor, em misericórdia e na sua graça, Senhor. Para que eu não revide as provocações com a minha carne, para que eu não revide as provocações que vêm diante de mim, para que eu não seja cobrado por algo que eu não fiz, Senhor, e que se eu for cobrado, que o Senhor me ajude a fazer a sua justiça reinar. Mas também, Senhor, que eu possa ser abundante na graça, no amor, na misericórdia, assim que as pessoas pedirem para que eu caminhe com elas. Pois eu sei que o Senhor é responsável por eu estar aqui, o Senhor é o motivo de eu ainda ter ar, oxigênio para respirar e voz para falar. Pois
O mundo tentou me tirar do seu caminho, o mundo tentou me desviar do seu caminho, mas aqui estou, Senhor. Perdoa-me, Pai, se não estou conseguindo gravar sempre. Perdoe, Pai, se eu não estou conseguindo transmitir sempre a sua graça, a sua glória através da mensagem. Mas sempre que possível, Senhor, eu farei de coração. Eu farei de graça, pela graça, pois eu recebi de graça e de graça eu estou dando. Amém? Então é isso, pessoal. Ficamos aqui na live mais uma vez, né? Ficamos um tempo sem, estamos agora de volta. Só finalizar aqui, trazer para vocês o convite mais uma vez. Face a face, encontro face a face com Deus. Esse encontro face a face vai ser na cidade de Nova Esperança, nos dias 24 a 26 de maio. Então tem essa semana e até meio da semana que vem. 10 dias para você decidir se vai ou não. Ok? Porque aí dia 23 já tem que estar com os nomes tudo pronto para o dia 24 iniciar, né? Tem que estar as preparações. Então dia 24 começa, sexta-feira, à noite, 25 e 26. Se você quiser participar, entre em contato comigo ou pelo telefone 44999588216. As pessoas que vão trabalhar têm um custo de R$45. Aí, tá vendo? Você que participa do Face a Face. Até quem trabalha tem que contribuir. E quem vai participar, o custo é R$80. Beleza? Fiquem com Deus. Deus os abençoe.